Boa noite, bom dia. Hoje é dia 2 de novembro de 2018 e eu quero fazer esse vídeo aqui especialmente e com muito carinho para o professor Olavo de Carvalho. Hoje eu cheguei em casa muito alegre e feliz porque sabia que o Moro tinha aceitado ser ministro da Justiça e da Segurança do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. E eu voltei para casa muito feliz, mas tive uma conversa com um amigo que é maestro e que se sente também completamente deslocado no tempo, no espaço, na sociedade em que ele vive, conforme muitos outros. E a nossa preocupação fundamental era em como resolver o problema do Brasil de verdade. E a gente falava que, obviamente, que o Bolsonaro não conseguiria fazer tudo, que ele seria muito importante, mas que a população e os problemas gigantescos que existem, as dificuldades seriam imensas e a máquina de produzir o que foi produzido e que formou uma geração ou mais perdida, que está dando mostras nas salas de aula, nas faculdades. Isso seria uma coisa que demoraria décadas e que seria muito difícil ser feito e que a gente não via quem poderia fazer alguma coisa significativa nessa área, né? E obviamente que eu citei o professor Olavo de Carvalho, a quem eu quero já de cara, de antemão, aproveitar, porque li na internet hoje e sei que é verdade, que não existiria Bolsonaro sem o Olavo de Carvalho, talvez não existiria nem o Moro, né, sem o Olavo de Carvalho, e não existiria a prisão do Lula, não existiria nada do que aconteceu a partir do Olavo de Carvalho, do professor Olavo de Carvalho, porque eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, que eu andava pelas ruas da minha cidade, que é Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e eu pensava assim, meu Deus, como a gente pode ter chego nesse ponto? Eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu não vejo um sociólogo, um antropólogo, um historiador, uma autoridade, um doutor, eu não vejo ninguém explicar o que está acontecendo no Brasil, diagnosticar a doença do Brasil e apresentar, perdão, e apresentar um diagnóstico e apresentar uma solução, um remédio. Não é possível, Senhor. E eu orava e pedia ao Senhor, Senhor, levanta gente, levanta especialistas, historiadores, antropólogos, cientistas, pessoas que entendam o que está acontecendo, que possam desfazer esse grande mal. Levanta. E eu me lembro que eu pensava coisas e andava e não via em lugar nenhum nada, ninguém, nenhuma voz falar, nada. O Lula era intocável, o PT era sacrossanto, não havia sequer um espacinho de nada para se falar contra isso, contra eles, contra a esquerda. O politicamente correto se transformou numa ditadura velada, numa língua nova,
que destroçou a língua, o significado das palavras, e a gente não conseguia nem sequer diagnosticar. Pois aí entrou o nosso querido professor e mestre Olavo de Carvalho, destruindo esse domo, destruindo as barreiras, expondo as vísceras pútridas dessa gente, desse sistema, ensinando as pessoas a pensar, a compreender o que estava acontecendo, a ensinar as coisas e a explicar a doença do Brasil de tal forma e maneira que nunca antes ninguém fez no Brasil. E a partir disso começaram a se levantar pessoas, começaram a se levantar discípulos, seguidores, pessoas, jornalistas, jovens, e nesse esteio surgiu a Lava Jato, surgiu o Sérgio Moro, surgiu o capitão Bolsonaro, e hoje se materializou diante dos nossos olhos com milhões de votos. E agora, hoje, nesse dia, quando o Sérgio Moro, ele corajosamente se desvincula da magistratura e aceita o ministério de porteira fechada, Bolsonaro deu amplos poderes a ele e confiou completamente duas pastas, a recém-criada Segurança Pública e o Ministério da Justiça. E hoje eu havia postado no meu Twitter acerca do Olavo de Carvalho ser o ministro da Educação que poderia colaborar, né? Poderia colaborar com essa quebra desse sistema maligno que foi colocado na nação por meio da pasta da educação. E o único, inclusive, que nós identificamos com autoridade semelhante e até maior do que o Sérgio Moro talvez tenha para a justiça e a Lava Jato e o combate à corrupção, o professor Olavo de Carvalho, a quem eu estou dirigindo esse vídeo, ele muito mais representa a autoridade mais primordial para qualquer tipo de mudança de paradigma na educação e na cultura. E eu vi com muita tristeza o vídeo que ele fez, que está aqui no meu laptop, que eu assisti no meu celular, na minha cama. E quando minha esposa chegou, eu estava chorando. Chorando por quê? Chorando por quê? Tá aqui, professor. Tá aqui, professor. Eu ouvi a sua fala atentamente, seus argumentos, né? E com certeza, todo o seu argumento ele é perfeito, como a maioria dos seus textos e dos seus ensinos. Não tenho o que falar. Aliás, como brasileiro, como alguém que estava preso nessa síndrome toda maluca, que o Senhor descortinou, ajudou a descortinar, o Senhor foi levantado por Deus para fazer esse trabalho. Assim como o Jair Bolsonaro foi, e assim como o Sérgio Moro foi, irmão, o Senhor foi antes. O Senhor foi o que deu o start, que quebrou a espiral do silêncio, que revelou as entranhas dessa doença que foi instalada no Brasil. E todo o seu argumento é muito, muito bom. Ninguém poderia exigir que o Senhor
sofresse mais, se desse mais, ou que até se, entre aspas, se rebaixasse a esse nível. Porque para mim, o senhor poderia ser um conselheiro à distância para ajudar no governo de forma ampla, geral e restrita em todos os segmentos. Se eu fosse o Bolsonaro, eu daria um telefone vermelho para o senhor, com certeza, e o senhor seria um dos principais conselheiros do meu mandato. Eu digo isso, que eu, se fosse o Bolsonaro, faria isso. Que o senhor é muito importante para todo esse processo, porque foi quem iniciou esse processo, e eu tenho certeza que eu não sou o único que pensa assim como não sou o único que vê que o Sérgio Moro é quem tem autoridade e quem tem condições de estar naquele ministério tão especial e tão crucial nesse momento, mas ainda mais crucial e mais emergente e mais urgente é esse Ministério da Educação e da Cultura, porque senão o Sérgio Moro, a Polícia Federal, a Justiça vai enxugar gelo. O senhor sabe disso. O senhor, no seu vídeo, fala o que a gente vê, fala o óbvio, certo? E o óbvio agora que o senhor já nos ensinou, certo? E o senhor sabe que não pode fazer e por isso não quer continuar fazendo o seu trabalho. Eu sei que o senhor já é um homem que avançou na sua idade, que já tem o seu conforto, está com a sua família. Eu sei que seria algo cruel pedir que o senhor viesse para o Brasil e se imiscuísse num gabinete, né, e com coisas burocráticas, assim como seria talvez para o Lobão a mesma coisa. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor o seguinte: o Bolsonaro, ele sabia que ele não era capaz, ele sabia também que ele não conseguiria fazer nada sozinho. Ele tem sido humilde e tem pedido ajuda a quem sabe, e a quem tem autoridade, quem pode. E com certeza, professor, o senhor é o único que nós vemos que poderia ter a autoridade e poderia ter a força, a mesma força que Deus deu ao senhor para romper com essa gente, para o senhor fazer uma revolução no ensino e na cultura do Brasil. Né? E ainda vou dizer uma coisa: a cultura devia voltar a fazer parte da educação. E eu vou dizer uma outra coisa, vou ousar dizer outra coisa, porque agora é hora de falar. Né? Eu participei anos a fio do ativismo, também virtual, também na minha cidade, também quebrando barreiras, procurando conscientizar. Fiz vídeos também, dentro da medida do meu possível, eu fiz tudo que eu pude e eu apoiei o senhor, apoiei o Bolsonaro, apoiei o Moro. Então, como cidadão e como parte desse movimento que a gente vem participando há tanto tempo, eu quero me dar esse direito de dizer para o senhor que se o Jair, ele teve essa humildade de saber que não era ninguém, que não podia nada, e chamar aqueles que podiam, aqueles que entendiam, para poder colaborar com o governo dele, né? Eu acho que mesmo que o senhor veja tenha a real dimensão do problema e veja uma montanha à sua frente e veja a sua idade e veja o desafio, o senhor também
assim como o senhor colocou no seu vídeo, explicando por que não seria ministro da educação. E o senhor disse, né, que os alunos, eles não têm que achar que é um direito, né, eles terem a educação promovida pelo Estado, né, e não tem que achar que é um direito, que eles têm direito, não é uma coisa egoísta, né? E se o senhor acha isso, e se o senhor, e eu acho certo isso que o senhor falou, imagine agora nós ouvirmos do senhor, que foi o principal responsável por iniciar tudo isso, que diagnosticou toda essa doença brasileira, social, esquizofrênica, que destruiu os argumentos dos mais inteligentes socialistas, comunistas, filósofos, jornalistas, advogados, juristas, seja lá o que for de ista, o senhor destruiu todos eles. Com que força, com que poder, se não foi do próprio céu, se não foi da parte de Deus, que deu ao Senhor essa autoridade, esse conhecimento. Agora me diga o Senhor, se o Senhor que tem essa humildade de perceber que não tem condições de alterar essa montanha, de mudar essas coisas. Se o Senhor fala isso, e sabe tudo que sabe, e passa pito, e dá bronca, na linha, na regra, em qualquer um, por conhecimento e autoridade de causa. Se o senhor tirar agora o time de campo, quem vai assumir? O senhor fala da Ana Maria Campanholo, que teve uma atitude ingênua, às vezes até infantil, porque falta a ela o conhecimento que o senhor tem, a vivência que o senhor tem de ingênua, de infantil, e verdadeiramente eu tenho que concordar que foi uma coisa assim boba. Mas olha só o que ela recebeu de crítica, de tentativa de escrachamento público. Agora, como é que poderiam fazer isso com o senhor sem que o senhor desse um nó na pessoa, ou seja lá em quem for, destruísse como um cartunista no tempo da ditadura militar qualquer censor? Quem tem esse poder de síntese, esse conhecimento, essa sabedoria, essa capacidade, essa capacitação? Professor, eu quero fazer um apelo ao senhor. Eu sei que o senhor caminhou muito, o senhor não deve nada ao Brasil. Pelo contrário, o Brasil deve muito para o senhor. Mas se o conhecimento que o senhor teve tem um norte, tem uma razão de ser, e eu sei que tem, ela tem a sua origem no seu clamor a Deus, no seu e no meu. E ele existe por uma determinada razão. O conhecimento de Salomão foi para que ele soubesse governar. Foi dado a ele esse poder, essa sabedoria que nunca ninguém teve. E o Senhor recebeu de Deus essa sabedoria, porque não aprendeu com ninguém, aprendeu com ele, por conta própria. E hoje o Brasil precisa do Senhor para se livrar dos Paulo Freireanos, do construtivismo, da desconstrução heteronormativa, do PNDH3, do kit gay, das ideologias, do analfabetismo, como o senhor fala no vídeo. E, sinceramente, eu ouvi o senhor, não pude refutar nada que o senhor falou, a não ser nessa palavra que o senhor disse, e que foi correta, que os jovens não têm esse direito, mas eles só vão na questão do serviço, da latreia, que eles vão poder administrar depois aos outros. Agora, veja bem, o senhor cumpriu um papel que ninguém poderia ter cumprido, porque Deus deu ao senhor essa sabedoria, essa força, esse vigor.
E agora, professor, eu como pai de 3 filhos, eu como brasileiro que olha para o que está acontecendo com esses jovens, com a educação, com as salas de aula, eu peço para o Senhor rever essa posição. Eu peço para o Senhor rever essa posição. Por favor, converse com a sua família, converse com o Bolsonaro, converse com o Lobão, e reconsidere. É um pedido que eu faço. Eu estou aqui com o seu livro, que é obrigatório que todo mundo leia. E eu estou lendo aqui o artigo que o senhor escreveu, Cavalos Mortos. E estou aqui com o trecho que o senhor narra do seu amigo Andrei Plechu, não sei como se pronuncia, filósofo romeno, resumia: no Brasil ninguém tem a obrigação de ser normal. Se fosse só isso, estaria bem. Esse é o Brasil tolerante, bonachão, que prefere o desleixo moral ao risco de severidade injusta. Mas há no fundo dele um Brasil temível, o Brasil do caos obrigatório, que rejeita a ordem, a clareza e a verdade como se fossem pecados capitais. O Brasil onde ser normal não é só desnecessário, é proibido. O Brasil onde você pode dizer que 2 mais 2 são 5, 7 ou 9,5, mas se diz que são 4, sente nos olhares em torno o fogo do rancor ou o gelo do desprezo, sobretudo se insiste que pode provar. Eu tenho compreensão de como é sofrer isso. Eu tenho certeza que o senhor sabe também. E como é que a gente vai fazer? Como o senhor colocou. Eu sei, se ninguém tiver uma ideia, se ninguém tiver força moral, se ninguém tiver estratégia, se ninguém tiver conhecimento, com certeza não vamos começar nada, não vamos conseguir nada. E se há alguém que pode estabelecer uma estratégia, que pode aglutinar forças positivas, pulsantes, e fazer essa revolução cultural ou essa contra-revolução cultural, esse alguém se chama professor Olavo de Carvalho. Então eu gostaria de dirigir esse vídeo ao senhor com toda a minha deferência, com todo o carinho de um aluno, e quero fazer esse pedido e que eu tenho certeza que vai agregar muita gente junto comigo fazendo esse mesmo pedido. Que o senhor possa reconsiderar e que o senhor possa conversar com o Bolsonaro